Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, dia 9 de março. A igreja celebra a festa de Santa Francisca Romana. Ela viveu de 1384 a 1440. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos fariseus. Havia um homem rico. Ele se vestia com vestes ricas e esplendorosas, e dava banquete todos os dias. Havia também na porta da casa do rico um pobre chamado Lázaro. Ele desejava ardentemente comer as migalhas que caíam da mesa da casa do rico, e até os cães vinham para lamber as suas feridas. Ora, aconteceu que o pobre morreu e foi levado ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. No vale dos mortos, no meio do tormento, o rico olhou e viu Lázaro ao lado de pai Abraão e gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro tocar a água com o dedo e colocar na minha língua, porque eu padeço nesse lugar. Mas pai Abraão respondeu: Filho, na vida tivestes toda a riqueza e todo o conforto, e Lázaro toda a penúria. Agora Lázaro veio receber aquilo que lhe foi prometido. E pai Abraão disse: É impossível passar quem está aqui para aí e os daí para aqui. Então o rico disse: Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na minha casa. Manda Lázaro até lá para preveni-los para que eles não venham parar aqui. Mas pai Abraão disse: Eles têm as escrituras e os profetas, que os escutem. Mas o rico disse: Não, pai Abraão, eles não escutarão. E pai Abraão disse: Se eles não escutam as escrituras e nem os profetas, nem mesmo se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuando a nossa caminhada quaresmal, que é tempo em que a liturgia convida a mim e a você a fazermos uma peregrinação interior em nosso coração e em nossa alma, para percebermos toda a treva, toda a força de pecado, e assim nos penitenciarmos, buscar a conversão do coração e o reavivamento do batismo. O Senhor nos apresenta hoje uma parábola, uma história. Mas é preciso que eu e você mergulhemos no sentido dela. Esta parábola foi contada a um grupo de homens que se vangloriavam de serem filhos de Abraão, de serem da descendência de Abraão. E eles eram orgulhosos por isso. Como aqueles que dizem para nós: Você sabe com quem está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Jesus, então, vai contar esta parábola para mostrar que isso não é o mais importante na história da salvação. Por isso ele vai começar o relato desta parábola dizendo: havia um homem rico que se vestia de modo rico e também esplendoroso, dava banquetes todo dia, mas era insensível. Estava fechado no seu mundo ilusório, fechado na sua vida. Padecia de cegueira espiritual, mas também tinha o coração duro e não era sensível social. Havia na porta da casa do rico também um pobre chamado Lázaro. Lázaro não era justo porque era pobre, como também o rico não era pecador porque era rico. Mas o pecado do rico estava no seu fechamento, na sua insensibilidade social, na sua dureza de coração. Por isso os dois morrem. Mas o interessante é que o texto vai dizer: o pobre morre, mas é levado ao seio de Abraão. O rico morre e é enterrado. Cada um de nós é eterno pelo bem que nós fazemos. Cada um de nós seremos valorizados pelo bem que fazemos e não pelos bens que nós possuímos e foi possuídos também por nós. Por isso, hoje, Jesus apresenta então uma reviravolta da história. Assim, no vale dos tormentos, o rico acorda, olha ao longe e vê o pobre Lázaro andando ao lado de pai Abraão e vai dizer a ele: Pai Abraão, manda Lázaro tocar a água com a mão e colocar na minha língua. Se antes ele tinha nojo de Lázaro,
Se antes ele tinha o coração todo fechado e insensível ao pobre que vivia na sua casa, agora ele vai pedir, então, ajuda a este pobre. Mas pai Abraão vai dizer, agora é impossível. É na vida presente, é na vida que nós nos convertemos. É aqui que nós plantamos. E colheremos o que nós plantarmos também aqui. Porque é nessa história humana que nós estamos construindo a nossa salvação ou a nossa perdição. Porque, como nos ensinou Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti não vai te salvar sem ti. É impossível os que estão aí passarem para cá e os que estão aqui passarem para aí. O rico então vai recordar que ele tem 5 irmãos em casa e vai pedir a pai Abraão que permita que Lázaro ressuscite lá para que eles acreditem e se convertam, para não ir parar também nesse vale de tormentos. E pai Abraão vai recordar, mas eles têm as escrituras, eles têm os profetas, que os escutem. O rico vai reconhecer o fechamento da sua casa. O rico vai reconhecer o fechamento espiritual dos seus irmãos, a insensibilidade deles, e vai dizer, não, pai Abraão, eles não acreditarão na Escritura e não acreditarão também nos profetas. Por isso, pai Abraão vai dizer, mas se eles não creem nas Escrituras, e se eles não acreditarem nos profetas, lógico que eles não vão acreditar, nem mesmo se o morto ressuscita. É o fechamento da alma, é o fechamento do coração. É a sedução materialista da alma e do coração. É quando nós perdemos totalmente a sensibilidade social, a sensibilidade religiosa, e assim nós vamos ficando mergulhados no mundo meramente biológico, no mundo meramente materialista, de tal modo que nós não conseguimos mais enxergar as coisas do Senhor, não conseguimos mais ouvir as coisas do Senhor, e, consequentemente, nós não nos preocupamos com a conversão de vida. É o rico que vai dizer a pai Abraão, não, pai Abraão, eles não acreditarão. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra de hoje é uma grande advertência para mim e para você. Esta palavra de hoje é uma grande convocação dentro desse espírito quaresmal para que a gente volte ao Senhor, com os corações rasgados e não com as vestes, com jejum, esmola e oração, buscando novamente a penitência, a conversão do coração e o reavivamento do batismo. A santa que nós celebramos hoje, Santa Francisca Romana, ela foi uma mulher cristã, foi esposa, foi mãe, e após ter perdido o marido e ter perdido os filhos, ela fundou uma congregação chamada Oblatas de Maria, para cuidar dos pobres. E é uma mística, uma mulher com uma vida espiritual profunda e que é um grande exemplo para todos nós hoje, que é possível buscar a santidade de vida em todos os estados de vida. Basta que tenhamos, então, olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e corações para sentir as intervenções que Deus vai fazendo na nossa história. Não percamos essa oportunidade. Não joguemos fora esta oportunidade de conversão que o Senhor concede a mim e a você. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Das 16 até as 21 horas, eu estarei ajudando nas confissões na paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Amazonas. Paz e bem.